Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Eu estou tremendo e temendo ao Senhor. Quando eu fui convidado, desafiado a estar aqui, trazendo essa palavra, eu confesso aos irmãos que eu tremi, como estou agora, tremendo, e vou continuar tremendo um pouquinho, mas eu creio na ação de Deus na minha vida e na nossa vida. Agradeço a Deus por preservar a minha vida. Agradeço a vida de todos os pastores da nossa equipe pastoral. É uma bênção estar aqui e poder estar congregando nessa igreja e que Deus possa falar aos nossos corações. Nos últimos domingos, nós fomos ricamente abençoados pelas mensagens contidas nos Salmos, e são maravilhosas, mensagens espetaculares. Porque nós, quando lemos os Salmos, os 150 Salmos, nós compreendemos que o ser central, revelado em todos os Salmos, aliás, revelado em toda a palavra, é o próprio Deus. E sendo Deus o ser central próprio na revelação de toda a tua palavra, nós não poderíamos encontrar coisas que não fossem maravilhosas e abençoadoras para as nossas vidas. O entendimento humano, do ensino, da criação, do louvor, da adoração. Deus é Deus, como nós cantamos aqui agora. E quando nós olhamos para esses salmos escritos por esses homens, inspirados por Deus, a todo tempo, mensagens novas, revelações novas, nós entendemos e nos são reveladas por meio do Espírito, e nós somos ricamente abençoados. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É uma maravilha o Salmo 1. Um conselho de um pai para um filho, para mim, para você. Filho, com quem você anda? Filho, quem você tem ouvido? Quem são as pessoas que têm influenciado a tua vida? E o salmista fala: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Um dia, assistindo uma entrevista do Oscar Schmidt, jogador de basquete, conhecido no mundo esportivo como Mão Santa, o repórter perguntou para ele: Oscar, fala um testemunho, um exemplo de uma pessoa que te deu um conselho e que você traz esse conselho até hoje na tua vida. Ele disse: meu pai me deu um conselho quando era adolescente, começando a namorar, conhecer as meninas, querendo, ter essa vida de relacionamento. E o pai do Oscar disse para o Oscar: Oscar, seja homem de uma mulher só. Isso é um belo de um conselho de um pai para um filho. Maravilhoso conselho de um pai para um filho. Mas lendo os Salmos, nós encontramos também declarações maravilhosas, claras, que o salmista diz que a própria criação revela a Deus. A própria criação revela a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. O que diz o salmista no Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das tuas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite se revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a tua voz. Mas a tua voz é ouvida por todo o mundo, e a tua palavra até os confins da terra. A própria criação revela quem é Deus. O Deus que cuida de mim e que cuida de você. Que pastoreia a minha vida e pastoreia a tua vida. Por isso que o salmista escreve. Por isso que o salmista escreve no Salmo 23. O que ele escreve no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe e ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Esse Deus que cuida de mim e de você, que me socorre e te socorre,
Por isso que o salmista também escreve: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não há socorro em outro lugar, a não ser em Deus. Esse Deus que cuida da minha vida, cuida da tua vida, que pastoreia a minha vida, que provê a minha casa, que provê a tua casa, se alegra em ver-nos aqui reunidos como igreja. Deus se alegra em ver-nos reunidos como igreja. Irmãos, nós temos o privilégio de ser uma igreja em células. E quão maravilhoso é poder desfrutar da bênção desse relacionamento semanal, toda semana, com as pessoas, o ombro a ombro, aquele que ora por você, que sabe dos teus problemas, que intercede por você, e você da mesma forma faz essas coisas. Quão maravilhoso é poder experimentar essa igreja, esse relacionamento. Nós, recentemente, lá na minha casa, nós recebemos, em novembro do ano passado, um diagnóstico muito ruim da minha esposa. Um tumor maligno no seio esquerdo da Ediva. E é um choque, lógico, nós somos seres humanos. Mas como a célula, as mulheres da célula, as pessoas que estão mais próximas de nós, se aproximaram em oração, fazendo visita, a equipe pastoral. Como é bom experimentar essas coisas. Nós sabemos que a notícia é ruim, mas nós temos o amparo de Deus e dos irmãos que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Nós precisamos desfrutar desse privilégio, que é um privilégio, ser e andar com os irmãos reunidos. E agora nós estamos vivendo uma experiência boa também na escola dominical, falando sobre discipulado. Se você puder, irmão, pense em discipulado, andar com uma pessoa, conversar com gente. Talvez Deus vai te usar como um canal de bênção na vida de pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Ou fortalecer pessoas que já conhecem a Cristo, mas precisam de uma ajuda, precisam de um ombro. E isso é uma via de mão dupla. Nós abençoamos e somos também ricamente abençoados. Deus se alegra em ver-nos reunidos. O Deus que se alegra em ver-nos reunidos conhece a minha vida, conhece a tua vida. Ele sabe quem é você. Aliás, Ele sabe o que você vai falar daqui a pouco. Antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe o que você está pensando agora, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Esse Deus que me conhece, te conhece. Ele quer abençoar a minha vida e a tua vida. Por isso que o salmista escreve: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde eu irei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? E se eu tomar as asas da alvorada, lá tu estás. E se eu mergulhar no mais profundo dos mares, lá também tu estás. Porque de uma forma estranhamente maravilhosa, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus conhece a mim e conhece a você. Deus sabe quem somos. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe de todas as coisas. Esse Deus que me aconselha, que te aconselha, que conhece a minha vida e conhece a tua vida. Ele quer ser louvado. Ele quer ser louvado. Ele quer ser adorado. E não poderia ser diferente. O fechamento dos 150 salmos, o último versículo, versículo 6 do Salmo 150, não poderia ser diferente. O salmista escrever diferente daquilo que está escrito ali. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Nesse tempo de estudo eu tenho
lido Salmos bastante, e eu quero trazer para os irmãos uma reflexão em um salmo. Todos esses salmos que eu falei para vocês agora, citei rapidamente, exceto 1 e 150, todos os outros foram escritos por Davi, o rei Davi. E o Salmo 3, que nós vamos fazer a reflexão, também é um salmo de Davi. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 3. O Salmo 3 foi escrito num contexto de dor, de sangue, de fuga, de morte, de perseguição, de incerteza. Davi está com a vida turbulenta, muitos problemas ele está enfrentando na vida dele. E ele escreve Salmo 3, e nós vamos, a proposta que eu quero fazer para a igreja, da reflexão. Eu separei os 8 versículos do Salmo 3 em 3 blocos de versículos. E nós vamos estudar 1 e 2, vamos dar uma olhadinha em 2, depois 3, 4, 5, 6 e depois 7, 8. No versículo 1 ele começa: Senhor, como aumentam os meus inimigos, ou como se avolumam os meus inimigos, em outras versões. Como eles se rebelam contra mim, e como eles dizem coisas, palavras, e afirmam que não há salvação para mim, Senhor, em Ti. Davi faz 3 afirmações. Ele tem inimigo. Os inimigos se rebelaram contra ele. E os inimigos estão falando coisas dele. Meu irmão, às vezes nós, em momentos da nossa vida, nós achamos que o mundo está contra nós. Todo mundo se rebelou contra nós. As pessoas querem o nosso mal. As pessoas nos perseguem. As pessoas nos invejam. As pessoas querem nos matar. Isso é verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Tem pessoas que se levantam gratuitamente contra nós, contra eu e contra você. Gratuitamente. Mas nós também nos levantamos gratuitamente contra pessoas. Davi escreve que ele, Senhor, eu preciso falar algo para o Senhor, os meus inimigos aumentam. Mas eu quero dizer também que muitos dos nossos inimigos são criados por nós mesmos. Nós criamos e alimentamos os nossos inimigos. Nós temos alguns inimigos que são comum. É comum, todo cristão, todo ser humano tem inimigo igual. Eu tenho alguns inimigos que é igual aos inimigos que você tem. E não sou eu que estou falando isso. Quem diz isso é a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 14, 15, 16 e 17. 1 João 2, 14, 15, 16 e 17. E ele diz assim, o mundo é nosso inimigo. O mundo é nosso inimigo. E ele fala, a concupiscência da carne é um inimigo forte que nós temos. Você sabe o que significa concupiscência? Concupiscência é um desejo muito forte. É um desejo muito forte. Concupiscência da carne. A sedução, o flerte. Mas ele fala também da concupiscência dos olhos. A cobiça, a inveja, querer ter as coisas dos outros. Mas ele fala também a soberba da vida, a arrogância. A pessoa, o homem e a mulher de dura cerviz. Sabe o que é uma pessoa de dura cerviz? Uma pessoa que não se curva nunca. Ela está sempre certa. Ela é absoluta. Esses inimigos eu tenho e você tem. Nós temos também Satanás. Satanás é meu inimigo e é teu inimigo. E não é bonzinho. Ele é meu inimigo e ele é teu inimigo. Jesus identifica Satanás como o príncipe dessa era. Lá em Efésios, ele é tratado como potestade do ar. Satanás é meu inimigo e é teu inimigo. E talvez ele receba esse título porque ele é o maior influenciador de pessoas. Ele entra na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, e muda comportamento, forma de pensar, atitudes, relacionamentos, filosofias, falsas religiões, relações comerciais.
com mentiras e com enganos. Ele submete essas pessoas ao teu senhorio. Se o próprio Jesus identificou que ele é o príncipe dessa era, não vamos brincar com essa fera. Nós temos armas para derrotá-lo. Deus nos dá armas para derrotá-lo. Mas ele é meu inimigo. E ele é teu inimigo. Amém, irmãos? Só que os inimigos que Davi revela aqui, no versículo 1 do Salmo 3, se avolumam os meus inimigos. Ele está se referindo a um dos seus filhos, Absalão. Absalão odeia o pai. Absalão quer matar o pai, persegue o pai. Absalão se junta com outras pessoas, ex-amigos de Davi, e ele quer matar Davi. E esse ódio plantado no coração de Absalão, boa parte desse ódio plantado no coração de Absalão, foi o próprio Davi que plantou. Foi o próprio Davi que plantou. Davi é um péssimo exemplo de pai. Se você quiser achar um pai na Bíblia como exemplo, Davi não é. É um péssimo exemplo de pai. Davi é inerte às questões do filho, relapso no relacionamento com os filhos. Um péssimo pai. Péssimo. Impressionante como um homem que se relaciona mal com os filhos, não cuida dos filhos, coloca nomes maravilhosos nos filhos. Davi reinou em Israel durante 40 anos. 7 anos e meio em Hebrom. Hebrom é uma cidade na Cisjordânia, perto de Jerusalém, 30 quilômetros de Jerusalém. 7 anos e meio. 32 anos e meio em Jerusalém ele reinou. Ele governou. Em Hebrom, ele começou a constituir a família dele. Teve 7 filhos, com 7 mulheres diferentes. Davi não podia ver mulher. Não podia ver mulher, infelizmente. Primeiro filho, Aminon. Aminon, que significa fiel. Segundo filho, Quileade, que significa como o seu pai. Terceiro filho, Absalão, o nome composto por 2 palavras gregas. Ab, de pai, Salão, de shalom, de paz. Então, Absalão significa, meu pai é paz. O filho que quer matá-lo tem o significado nesse nome. Meu pai é paz. Mas ele teve também Adonias. Iavé é meu senhor. Mas ele teve também Tamar. Tâmara. Interessante esse nome. Se vocês ouviram alguma tosse de vez em quando, é que eu estou saindo de uma sinusite e a voz está um pouco rouca. Já estou pedindo perdão antecipadamente. Tâmara, é uma palmeira. Enorme palmeira. Quem planta um pé de tâmara não come o fruto da tâmara. Sabe por quê não? Porque ela demora de 80 a 120 anos para dar o primeiro fruto. E quando uma tâmara dessa cai na areia do deserto, essa planta lá no Nordeste, é um deserto mesmo, né? Lá no deserto, nem tem mais, ela foi extinguida, nem tem mais. Existem hoje tâmaras semelhantes que são produzidas no mundo todo e são vendidas, as frutas, etc. Mas quando caía um fruto desse na areia, quanto mais aquecida ficava esse fruto, mais doce ela ficava. E o viajante que comia uma tâmara, ele ficava alimentado com energia no seu organismo por 3 dias.
um belo de um regime, né? Como uma tâmara, 3 dias alimentado. Tâmara. Eu ganhei aqui, eu tenho até 2. Eu vou dar uma para o Renato dar para os menininhos. Separar com os menininhos. Docinha. Pensa no negócio doce. Bem docinha. Dá para os menininhos. Tá bom? E a outra, eu vou dar para a Gi. Dá para o Gabriel. Dá para o Gabriel. Um dia Aminon olha para Tamar e não vê uma menina doce, a tua minha irmã. Ele não vê. Ele vê uma mulher. O meio-irmão olha para a meia-irmã e não vê uma meia-irmã. Ele vê uma mulher. Mas ele não só viu a meia-irmã como mulher, ele a desejou. Aminon a desejou. E essa história toda, você pode ler em 2 Samuel 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aliás, leia 2 Samuel toda, que é uma história maravilhosa. E tudo que eu estou falando aqui, eu tirei de lá, da Bíblia, principalmente desse trecho, 2 Samuel. E ele faz um plano, aconselhado por um primo. Lembra que eu falei em Salmo 1? Cuidado com os conselhos. Cuidado com os conselhos. O primo dá um conselho para Aminon. Finge que você está doente. E pede para o rei, que é Davi, mandar Tamar cuidar de você. E ele faz isso. Davi vai na casa de Aminon. E Aminon fala para Davi, estou doente. Davi, relapso como sempre, nem verificou se o filho estava doente mesmo. Né? Nem verificou. Ele poderia ter verificado, mas ele não verificou. Autorizou Tamar a ir lá. E quando Tamar vai lá, ele estupra a meia-irmã. Ele estupra a meia-irmã. Ele poderia ter casado com Tamar. Naquela época, a cultura daquele lugar, na nossa nós não concebimos isso. Mas lá, sim, poderia ter casado a meia-irmã com o meio-irmão. Mas a Bíblia diz que depois que ele tem um ato sexual com Tamar, ele tem nojo de Tamar. Ele sente nojo da minha irmã e a expulsa da tua casa. O irmão Absalão fica sabendo e quer que o pai resolva, mas o pai não resolve. Absalão vai falar com Davi, Davi não recebe. Ele chega no palácio, o rei não pode te atender, diz o súdito. Ele fala, eu não quero falar com o rei, eu quero falar com meu pai, mas o pai é inerte. O pai não cuida do coração dos filhos. E isso vai colocando ódio no coração de Absalão. Absalão vai ficando cada vez mais ódio, ódio, ódio. Como o pai não age, Absalão resolver a situação por conta dele. Ele arma uma caça, convida os irmãos. Aminon vai, e Aminon é assassinado. O meio-irmão estupra a irmã. O outro irmão assassina o irmão. Davi não cuida da casa dele. Davi não cuida dos filhos dele. Porque é relapso. E às vezes, meus irmãos, às vezes nós aprontamos algumas dessas, talvez em menor grau. Os nossos filhos às vezes querem respostas para algumas coisas. E nós não respondemos. Coisas simples para eles. Coisas simples para nós, melhor dizendo. Mas enormes, gigantes para ele. E nós não resolvemos. Nós não damos conta de resolver. Nós terceirizamos. Espera a sua mãe, que a sua mãe resolve. Davi não cuidou da tua casa. E nós temos uma responsabilidade. Os pais... Eu sei que tem casa que a mulher já é viúva e tem os filhos e também está revestida de autoridade. Ou que adotou um filho e também está revestida de autoridade. Nós precisamos cuidar das nossas casas. Deus coloca uma autoridade sobre nós como pastores das nossas casas. Pastores das nossas esposas.
Nós somos revestidos de autoridade pelo próprio Deus. Casamento é coisa seríssima, seríssima. Para ajudar Davi nessa turbulência toda da sua vida, um dia ele está andando na varanda do palácio. Não era para estar lá, era para estar na guerra, mas estava lá, na varanda do palácio. No lugar errado, na hora errada. E ele olha e vê uma mulher. A história parece que é quase a mesma, é um repeteco, não é? Ver a mulher não é problema. Não tem problema ver a mulher. Mas ele a admira. E ele poderia ter parado por aí, na admiração. Mas ele não para. Ele continua. Ele a deseja. Mesmo sendo pecado. Porque a Bíblia diz que o fato de você olhar e desejar para uma mulher, você já cometeu pecado. Mas mesmo assim, ele poderia ter parado por aí. Mas aí ele fez uso de algo que talvez muitos de nós aqui têm esse poder. Davi era rei e ele poderia mandar buscar Betseba. Eu sou professor. A autoridade do professor, ou de um juiz, ou de um delegado, ou de um pastor, ou de um político que, revestido de autoridade, de um poder, em cima de um cargo, submete pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer, mas elas dependem do trabalho, às vezes. As patroas lá em casa, que submetem as empregadas a fazer coisas que elas não querem fazer. Davi só pediu para chamar Betseba e trazê-la, porque ele era rei. Se ele não fosse rei, ele não tinha esse poder. E ele traz Betseba. Ele possui Betseba. E ele engravida Betseba. Numa ação, ele se torna adúltero. E como para corrigir um erro, ele precisa fazer uma outra ação, ele precisa mandar matar o marido de Betseba, Urias. E ele coloca Urias no fronte. E Urias é transpassado à espada. Numa ação só, adúltero e assassino. Davi está com a vida complicada. Está num período da vida dele muito complicada. Mas a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E eu demorei um tempo muito grande, basicamente quando eu cheguei nessa igreja, para entender como é que um cara desse, como é que um cara que tem esse comportamento, cheio de concubinas e mulheres, e não cuida da família, pode ser um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, 14. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Essa passagem da Bíblia, Samuel, está falando com Saul. Saul, você é rei, mas você não tem feito aquilo que Deus quer que você faz. Você tem falhado, por isso teu reinado não será prolongado. Deus encontrou um homem segundo o coração dele, Davi. Deus encontrou um homem segundo o coração dele. Acompanha comigo, por favor, na tua Bíblia, Salmo 3, versículos 3, 4, 5 e 6. Esses versículos revelam quem é Deus na vida de Davi. Davi escreve: mas tu, Senhor, é meu protetor, é meu escudo. O Senhor me dá glória, o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Por isso, Senhor, deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu clamo a Ti em alta voz, e o Senhor me responde do Teu santo monte. E por isso eu não temo aqueles que me cercam, ou os milhares que me cercam. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, lendo a Bíblia, vou citar 2 exemplos que revelam a Davi como homem segundo o coração de Deus. Quando Davi está fugindo de Absalão,
e dos soldados de Absalão. Davi, um homem chamado Simei, se aproxima de Davi e de seus soldados. Tudo isso lá em 2 Samuel, viu, irmão? E esse homem Simei começa a jogar pedra em Davi. E começa a xingar Davi. Assassino, homem de sangue, ladrão, filho de Belial. Essa expressão, filho de Belial, para um israelita é algo extremamente agressivo. Filho de Belial significa filho de Satanás. E Simei xinga Davi e joga a pedra em Davi. E Zuria, um dos soldados de Davi, fala: Senhor, como esse benjamita vem xingar o meu rei, vamos cortar o pescoço dele. Ele fala: não, preserva a vida de Simei. Talvez o próprio Deus mandou Simei me falar essas coisas. Se meu filho, que saiu das minhas entranhas, quer me matar, ainda mais esse benjamita. Preserva a vida de Simei. Porque talvez Deus vai me honrar desse dia de maldição. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando nós somos atacados, agredidos, a primeira reação nossa é contra-atacar. Mas Davi fala: não, preserva a vida de Simei. Um outro exemplo, quando o filho do adultério de Davi com Betseba nasce, a criança fica enferma. E a Bíblia diz que Davi ora, Davi clama. E se você olhar no versículo 4 do Salmo 3, ele diz: porque eu clamo em alta voz, e o Senhor me responde do teu santo monte. Não é isso que está escrito aí, no versículo 4? Ele ora. Ele orou e Deus escutou. E Deus respondeu. Só que Deus respondeu: não. A criança morre. Deus disse não. Como você tem reagido aos nãos de Deus? Como nós reagimos aos nãos de Deus? Quando nós oramos por uma enfermidade que não passa, que não sara. Quando nós oramos por um trabalho, uma porta de trabalho que não vem. De um filho que não se converte. Como nós respondemos aos nãos de Deus? Como nós nos comportamos diante de notícias que você clama ao Senhor e fala: não. – 24 de dezembro de 1984. Um jovem casal desta igreja esperando o primeiro filho. Quase 9 meses. A criança media 52 centímetros e pesava 4,1 kg. Uma menina, linda como a luz da lua. 24 de dezembro, nasce a criança. Ela nasce com uma parada respiratória, porque ela é de escola na placenta da mãe. E ela fica internada na UTI. E o pai orou. E a mãe orou. E os tios oraram. Os avós oraram. 25 de dezembro de 1984, 8 horas da manhã. Local? Cemitério São João Batista. O pai está com a criança no colo, num caixão branco. Poucas pessoas em volta. E uma pessoa que está em volta diz: por que Deus fez isso? 25 de dezembro não é dia de pai sepultar filho. 25 de dezembro é dia de comemorar o dia do nascimento do nosso Redentor, Cristo Jesus. Mas Deus disse não. E o pai responde: Deus pode. Deus pode. No meio dessa confusão na vida de Davi, ele é capaz
versículo 5 do Salmo 3. De entrar numa gruta e escrever, no meio dessa confusão toda: deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. O homem segundo o coração de Deus, nas horas de aflições, de medo, de perda, de luto, de morte, de escassez, ele deita, dorme e acorda, convicto do sustento do Senhor. Amém, irmãos? O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. O que nós precisamos fazer para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu não sei o que você vai fazer, mas nós precisamos fazer alguma coisa, não é? Nós precisamos responder aos nãos de Deus de maneiras diferentes, talvez, de como nós temos respondido. No versículo 7 e no versículo 8, Davi faz mais algumas afirmações. E o versículo 7 e 8 nos dá o entendimento daquilo que Deus faz. No versículo 7 ele fala que, mas é Deus que derrota os meus adversários. E ele usa umas expressões agressivas, que Deus dá um murro no queixo do ímpio. Não é assim na tua versão? Em algumas versões é isso? Ele dá um murro no queixo. E ele diz que só em Deus há salvação, e a bênção só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar. Deus nos ensina algumas armas, nos dá algumas armas. Pegando a figura do boxeador, quando está lutando, ele tem um arsenal de golpes para manter o adversário longe dele. Ele jabeia, jabs, mantendo o adversário longe dele, porque ele não pode entrar na área de ação do adversário, senão ele pode levar um contragolpe. Ele jabeia. Esses jabs que o boxeador dá, fazendo uma contextualização para nós cristãos, podem ser as nossas orações diárias. As orações, mantendo o inimigo longe. Quando passa uma mulher que te chama a atenção, ou um homem que chama a atenção da mulher. Quando alguém te oferece alguma coisa ilícita, tenta te seduzir, tenta te enganar, tenta te comprar. E você precisa manter esse povo longe. Pare de andar à beira do abismo, saia da beira do abismo. Ande longe da beira do abismo. Jó 28 diz que o homem inteligente é aquele que se afasta do mal. E um homem sábio é aquele que teme ao Senhor. Sai dessas coisas. Sai dessas coisas. E eu tenho duas ilustrações para falar para os irmãos a respeito desses golpes. Vou colocar nome nesses golpes. Não é jab, não é cruzado, nem direto, nem de esquerda, nem de direita. Uma coisa que você pode te ajudar a derrubar os inimigos. Porque os inimigos se levantam contra você e contra a minha vida. A soberba da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, Satanás, mas todos os outros que eu e você criamos. Quando uma pessoa quer falar com você, você não responde numa relação de trabalho. Você ignora. Comportamentos, às vezes, que faz colocar no coração das pessoas tristeza. E as pessoas vão alimentando aquela coisa. Uma resposta mal educada
que você nem lembra que você já deu. E vai criando coisas no coração das pessoas. Uma arma é a santificação. Buscar santificação. E santificação, irmãos, é algo que você precisa querer. Você precisa querer ser santo. Você precisa buscar santificação. E a fundação, usando aqui o termo da engenharia, a fundação da santificação, o alicerce, a base, é a oração. Sem oração, nada acontece. Nada acontece. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar forças, golpes fortalecidos pelo Senhor para derrotar o inimigo. Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é fácil resistir ao diabo com tantas coisas que nos são oferecidas todos os dias, 24 horas por dia, em todas as áreas e em todos os níveis. Santificação. Oração. Nós precisamos ter uma vida que possa propiciar esse aprendizado e essa vida santa em Cristo Jesus, em Deus. Amém, irmãos? Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha essa capacidade de ouvir de Deus e obedecer a Deus. Caía de novo, mas ele permanecia com o coração em Deus, porque ele estava no coração de Deus. Você quer estar no coração de Deus? Amém? Nós queremos estar no coração de Deus. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu quero convidar a equipe pastoral, por favor. Talvez nós, se nós pudermos, pastor Evandro, ungir a igreja. Ungir a igreja. A unção é algo extremamente importante, a unção com óleo em nossas vidas. Aqueles que exercem funções de liderança, os pais, dentro das casas. Que nós pudéssemos ter um tempo de oração, de clamor, pedindo ajuda ao Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Amém, irmãos? Quero chamar também os presbíteros que estão presentes aqui. E eu convido você a baixar agora a sua cabeça. E antes de chamar quem quiser vir aqui para receber a unção e a oração, nós ouvimos agora o Marcos falar sobre oração. Eu quero dizer a você que esse momento de oração aqui é como um impulso para a gente. Não é esse momento de oração que vai ser suficiente. Como ele disse, é uma arma que nós precisamos andar com ela o tempo todo. Aqui a oração é para nos impulsionar para amanhã, segunda-feira, para terça, para a semana, colocando-nos de joelhos lá no nosso quarto, orando lá na empresa, no local de trabalho. Oração é essa arma, mas não é para ser vivida e tomada essa arma apenas aqui. Então, pensando nisso, eu quero fazer o seguinte, convidar você para vir aqui, você que deseja, colocar um aspecto da sua vida diante do Senhor, talvez algum arrependimento. Você olha para a vida de Davi, olha para a sua vida e você diz: Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso ter o coração do Senhor, preciso me quebrantar, não posso ficar duro
com cerviz endurecida. Talvez na vida de alguns de nós seja ter que pedir perdão para alguém, corrigir alguma coisa. Aquele perdão que Davi nunca pediu para Absalão. Aquele perdão que Aminon nunca pediu para sua irmã. Mas nós precisamos pedir perdão. Precisamos nos reconciliar. Precisamos deixar de viver a vida da carne, mas viver a vida do Espírito. Amém. Deixar de viver a vida dos desejos para viver a vida da direção do alto. Estamos aí às portas do carnaval, não é? Para muita gente a carne é que vale, carnaval. O que a carne pede, os desejos. E muita gente vai entrar na festa da carne, mas nós precisamos viver na vida do Espírito, todo dia, o Espírito Santo. Amém. Nos conduzindo e nos dando forças, armas para guerrear contra o inimigo.